pegue aí o Evangelho e abra comigo o Evangelho relatado por João, capítulo 19. Novo Testamento, Evangelho relatado por João, capítulo 19. Eu vou ler dos versículos 14 até o 16. Eu vou pedir que você que puder ficar de pé, faça isso agora em reverência à palavra de Deus. Isso, se você puder ficar de pé, faça isso. Vou pedir também que você olhe à sua direita, olhe à sua esquerda e veja se há alguém perto de você sem a palavra de Deus. Tem alguém sem o Evangelho aí perto de você? Se tiver, chegue próximo dessa pessoa e diga: olha, é aqui que o pastor vai ler. João, capítulo 19, versículo 14. Acharam? Vamos ler? Diz assim: e era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei senão o César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. Amém? Eu vou ler de novo o versículo 16. Então entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. Agora eu vou ler pela terceira vez e quero ouvir todo o povo que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, em São Luís do Maranhão, repetindo em seguida bem alto e bem forte. Então, mais alto, então, entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. Amém? Quem crê que isso aqui aconteceu de verdade? E quantos creem que o Senhor vai falar conosco nesta noite? Então deixa a Bíblia aí no teu assento, desocupe as suas mãos e vamos dar para a palavra do Deus vivo a melhor, a mais linda, a mais sincera, a mais verdadeira salva de palmas. Vamos aplaudir, igreja. Aplauda bastante e enquanto você aplaude, diga bem alto: glória a Deus. Mais alto, aplauda e diga: glória ao teu nome, Senhor. Isso, vamos aplaudir muito. Vamos fazer esse louvor chegar até o céu. Vamos fazer esse louvor chegar até o trono de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, recebe os aplausos, o louvor e a adoração de todo o povo do Maranhão, de todo o povo de São Luís, que te aplaude e te glorifica. Mas não apenas aqui, Senhor, onde estiver alguém te aplaudindo, onde estiver alguém te glorificando, derrama agora a tua bênção, a tua graça, a tua virtude e o teu poder. Pai querido, envia a tua palavra santa com poder, com unção e autoridade, e que a tua palavra vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Tome seu assento, por favor. Tome seu assento. O Senhor Jesus passou por 7 lugares diferentes, derramando o seu sangue. Esses 7 lugares são os seguintes. O primeiro, o Getsêmani, o jardim que ficava no Monte das Oliveiras, lugar predileto de oração do Senhor Jesus. Foi lá no Getsêmani que Jesus, diante de uma angústia muito grande, vai derramar as primeiras gotas de sangue. O sangue de Jesus no Getsêmani foi derramado a partir da sua cabeça, através do couro cabeludo que vai dilatando até se romper os vasos sanguíneos no couro cabeludo.
E na posição que Jesus estava, prostrado, ele acaba derramando as primeiras gotas de sangue. Ali no Getsêmani, Jesus foi preso e foi levado para o Sinédrio. O Sinédrio, para você que não sabe, era uma espécie de um tribunal, onde Jesus vai ser submetido a um julgamento fajuto, mentiroso, corrupto, promovido por 70 anciãos, 70 juízes. Jesus vai ouvir todo tipo de mentira naquele julgamento. Testemunhas falsas vão surgir, inventar mentiras acerca de Jesus, e ele vai sair dali com uma sentença de morte por blasfêmia. Quando Jesus respondeu a Caifás, que lhe disse: conjuro-te por Deus, és o Messias? És o Filho de Deus? E Jesus respondeu para Caifás dizendo: eu o sou, e vereis o céu aberto e o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Quando Jesus respondeu isso, Caifás, revoltado, rasgou as vestes e começou a gritar para todos: está vendo? Blasfemou, é réu de morte. E todos gritaram: é réu de morte. Aí cobriram a cabeça de Jesus com um capuz e começaram a dar socos na face dele. Imagina você, 70 pessoas diferentes dando um soco na face de um único homem. O rosto de Jesus ali ficou totalmente banhado em sangue. O seu nariz pingava sangue, a sua boca escorria sangue, os seus olhos ficaram vermelhos, cheios de sangue. Aquele é o segundo lugar onde Jesus derrama seu sangue. Saindo dali, Jesus é levado bem cedinho para um lugar chamado Pretório, que era o local onde residia Pilatos, governador da Judéia. Pilatos vai interrogar Jesus e chegar à conclusão que ele é inocente. Mas quando ele diz para os juízes de Israel: conversei com este homem e ele é inocente, não vejo nele crime algum. Disseram: Pilatos, você não pode soltar esse homem. Se você soltar esse homem, você não é amigo de César. Em outras palavras, você vai ter problemas. É melhor você não soltar esse homem. Nós vamos levar o caso para a instância superior, e quando César ficar sabendo que você não resolveu o problema, você vai perder o cargo. Pilatos, vai sobrar para você. É melhor você não soltar esse homem. Aí Pilatos, com medo de perder o cargo, mandou açoitar Jesus. O açoite, minha gente, eu expliquei aqui já, era uma sessão de tortura que os historiadores dizem que algumas pessoas chegavam a morrer nessa sessão de tortura. Jesus não vai morrer naquele açoite porque a morte de Jesus tinha que ser da cruz, mas o tanto que ele apanhou ali era suficiente para matá-lo. Muito sangue foi derramado ali. Esse é o terceiro lugar. Depois de ser açoitado, Pilatos manda Jesus para ser interrogado por Herodes. Herodes, que era o governador da Galileia, também interroga Jesus, também conclui que Jesus é inocente, mas apesar disso, também manda açoitar, escarnecer, zombar de Jesus. E a fortaleza Antônia, o palácio de Herodes, foi o quarto lugar onde Jesus derrama seu sangue. Quando Pilatos recebe Jesus de volta, voltando do palácio de Herodes, ele lava as mãos. Ele diz: olha, eu já fiz o que eu podia, para mim esse homem é inocente. Mandei para Herodes, Herodes também acha que ele é inocente, mas se vocês querem crucificá-lo, eu lavo as minhas mãos. Aí Pilatos lava as mãos, entrega Jesus para ser crucificado. Jesus agora vai ter que levar a cruz pela via dolorosa. O que era a via dolorosa? Podemos até dizer o que é a via dolorosa, porque se você viajar a Israel, você certamente vai ser levado pelos guias a esse trajeto. Você vai caminhar por aquelas ruínas estreitas e você verá lá o local onde Jesus passou. É claro que a gente sabe que a Jerusalém atual está construída por cima da Jerusalém antiga.
mas o fato é, a Via Dolorosa existe até hoje. É um caminho que começa no portão de Damasco, que é o portão de saída de Jerusalém, e vai até a igreja do Santo Sepulcro. Hoje tem uma igreja lá, naquele local, onde acredita-se que Jesus foi crucificado. Na época que Jesus foi condenado à morte de cruz, era costume que os condenados levassem a própria cruz às costas. E como que isso era feito? Geralmente eles separavam a cruz em duas partes, a parte vertical e a parte horizontal. A parte horizontal em latim chama-se patibulum. Esta era a parte que a maioria dos crucificados levava. Colocavam essa parte de madeira aqui na nuca, aqui atrás. E o crucificado segurava com as pontas das mãos e apoiava aqui no pescoço, ia levando dessa forma. Era assim que a maioria dos crucificados chegava no local da execução. Mas no caso de Jesus, eles não queriam aliviar em nada. Eles queriam penalizá-lo ao máximo. Então, ao invés de dar só uma parte da cruz para ele levar, deram a cruz inteira. Jesus vai levar a cruz montada. Eu queria que você imaginasse o tamanho que devia ter aquela cruz. Raciocina comigo. A cruz, ela tinha que ficar chumbada no chão. Aí tinha que ter uma altura mais ou menos assim, para a pessoa ficar suspensa, porque o crucificado não ficava com os pés no chão, ele ficava suspenso no ar. Aí tinha mais a altura da pessoa, e acima da cabeça da pessoa ainda tinha mais um espaço para colocar a placa contendo a sua sentença. Então analisa comigo, se o crucificado tivesse o meu tamanho, a cruz para ele deveria ter no mínimo 3 metros de altura. Raciocina um pouco. Se você já fez algum tipo de construção lá na tua casa, um telhado, uma varanda, e precisou comprar vigas de madeira, daquelas bem grandes, você faz ideia do peso que é, né? Aí raciocina um pouco. As duas partes ligadas, a pessoa tinha que ficar com os braços abertos. Então essa outra parte também devia ter no mínimo 2 metros. Aquela cruz montada, estudiosos acreditam que pesava cerca de 80 quilos. Você acha que consegue carregar 80 quilos? Hã? Cadê o pessoal da academia aí que puxa peso aí? Cadê? 80 quilos? Você dá conta de levar? Talvez você diga, pastor, quando eu volto do supermercado carregando o pacote de arroz, umas caixas de leite, eu já chego em casa com meus braços doendo. Ou mesmo você que é homem e é forte, diz assim, pastor, eu não vou negar não. Quando eu pego um saco de cimento e tiro de um lugar e ponho no outro, eu fico com as costas doendo. Pois imagine uma pessoa levar uma cruz nas costas que pesava cerca de 80 quilos e arrastá-la por vários quarteirões. Jesus não pegou a cruz aqui e levou ali. Ele andou com ela. Vários lugares, várias ruínas, até chegar no monte. E detalhe, subindo, hein? E subindo. Se ele vai morrer num monte, num lugar alto, então o trajeto da Via Dolorosa é uma subida. É claro que Jesus não consegue levar aquela cruz inteiramente nas costas. Uma parte da cruz ele vai arrastando no chão. À medida que ele arrasta no chão aquela cruz, ela vai quicando no chão, aquilo ali vai ferindo ainda mais os seus ombros. Aquilo não tem jeito de levar. Jesus colocava no ombro de cá, machucava, ele tirava, colocava no ombro de cá, machucava, ele tentava levar de virada, mas não dava, é grande, é desajeitada, é pesada. E como Jesus estava? Machucado, cansado, exaurido, com fome. Cada passo que Jesus dava, aquela cruz se tornava ainda mais pesada.
Chegou o momento que Jesus, depois de dar alguns passos com aquela cruz pesada nas costas, o seu corpo vai se inclinando, ele vai perdendo o jogo das pernas e de repente ele cai. O que acontece quando Jesus cai? A cruz de cerca de 80 quilos cai por cima dele. Ele que já estava ferido, ele que já estava machucado, agora vai ficar mais ainda. E quando ele cai com a cruz sobre as suas costas, os soldados romanos que estavam lá, pegavam chicotes e batiam nele e diziam: levanta, você tem que levar a cruz. Mas ele não aguentava, ele estava muito cansado, muito fraco. Mas os soldados não queriam saber, a ordem é: você tem que levar a tua cruz. Então Jesus fazia muito esforço e se levantava. E levantava aquela cruz e continuava a jornada. Só que ele dava mais alguns passos e o que acontecia? Caía de novo. E a cruz caía por cima dele de novo. Essa cena se repetiu várias vezes. Se você for a Israel, levanta a mão direita e diga assim: eu vou em nome de Jesus. Você falou com fé? Não, fala com fé agora, diga: eu vou em nome de Jesus. Você vai passar lá pela Via Dolorosa. A Via Dolorosa hoje, ela é separada em 14 estações. O que são as 14 estações da Via Dolorosa atual? É uma forma da tradição dizer onde foi que Jesus parou. É o mesmo que dizer que naquele trajeto que Jesus fez, ele parou cerca de 14 vezes porque não estava aguentando o peso da cruz. Era realmente exigir demais que uma pessoa naquele estado levasse uma cruz tão pesada. Mas deixa eu te contar uma outra coisa que estava acontecendo paralelo a isso. Aquele dia, diz o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 14, aquele dia era a preparação da Páscoa. O que é o dia da preparação? O dia da preparação é a sexta-feira. E por que leva o nome de dia da preparação? Porque o judeu guarda o sábado, né? Como o judeu guarda o sábado, tudo que ele vai fazer no sábado, que é trabalho, ele não pode fazer sábado, porque isso seria violar o Shabá. Então ele faz na sexta-feira. Por exemplo, se uma mulher precisa preparar a roupa para o marido sair no sábado, ela não pode lavar a roupa no sábado. Ela tem que preparar a roupa dele na sexta. Se alguém fosse receber convidados em casa e tivesse que fazer uma grande quantidade de comida, cozinhar em grande quantidade é considerado trabalho. Não podia ser no sábado. Tinha que preparar a comida um dia antes. Se tivesse que fazer uma faxina na casa, não podia fazer no sábado, tinha que preparar na sexta. Então tudo que era para ser feito sábado, fazia-se na sexta. Por isso que era chamado dia da preparação. E aquela era uma sexta-feira santa. Aquela era uma sexta-feira na semana da Páscoa. Todos estavam se preparando para a Páscoa. E o que iria acontecer naquela sexta-feira, pontualmente às 9 da manhã? O sacrifício do Cordeiro Pascual. O sacerdote pegava um cordeiro, macho de 1 ano, sem mancha, sem defeito, colocava sobre o altar do holocausto, degolava, recolhia o sangue daquele animal numa bacia, e depois ele vai atear fogo, ele vai fazer um holocausto, um sacrifício. Mas antes de sacrificar o cordeiro, o sacerdote pegava aquele sangue do cordeiro numa bacia e aspergia o sangue sobre as pessoas que estavam em volta do altar. Então, por causa disso, todo mundo que ia para aquele sacrifício anual do cordeiro, se vestiam de branco. Porque as pessoas queriam voltar para casa com aquela veste branca marcada de sangue. Quem está me entendendo aqui? Naquela manhã de sexta-feira, Jesus está saindo de Jerusalém e uma multidão está entrando em Jerusalém, vestidos de branco, para assistir o sacrifício
do Cordeiro, o sacrifício da Páscoa. Mas a multidão que vê Jesus saindo, se interessa e diz: vamos ver, vamos assistir. Infelizmente, até hoje esse costume, quando alguém está ferido, quando alguém está machucado, acidentado, ou dando os últimos suspiros, tem gente que gosta de ficar lá vendo. Tem gente que gosta de ficar do lado acompanhando. Como Jesus estava para morrer, muita gente que estava entrando decidiu acompanhar aquele homem que levava a cruz. E à medida que Jesus vai andando, a multidão vai acompanhando. 3 tipos de pessoas compunham aquela multidão. Anote isso para você nunca mais esquecer. 3 tipos de pessoas assistiam a cena de Jesus levando a cruz na Via Dolorosa. O primeiro tipo de pessoa que estava ali eram aqueles que lamentavam. Quem eram os que lamentavam? As pessoas que conheceram Jesus, que ouviram suas pregações, que testemunharam seus milagres, que comeram o pão e o peixe que ele multiplicou, que sabiam que Jesus era um homem bom, que Jesus era o Filho de Deus. Essas pessoas lamentavam. A palavra até fala de mulheres que choravam e batiam no peito, inconformadas. Essas pessoas que lamentavam, assistiam Jesus levando a cruz, mas atenção, apesar de lamentar e chorar, nenhuma delas foi lá e tocou na cruz e disse para Jesus: eu vou te ajudar a levar. Só ficavam ali acompanhando e chorando, enxugando as lágrimas, algumas chorando mais copiosamente, outras com choro mais discreto, só lamentando, só balançando a cabeça, só dizendo que tragédia, que injustiça. Esse era o primeiro grupo de pessoas. O segundo grupo de pessoas que assistia a cena de Jesus levando a cruz eram os indiferentes. Sabe quem eram esses? Aqueles que não estavam nem aí para aquele homem levando a cruz. Só queriam ver no que ia dar. Muitos nem sabiam quem era Jesus. Até porque quem morria na cruz naquela época, sabe quem eram? Os bandidos mais detestáveis. As pessoas de pior índole possível. Tinha que ser muito ruim mesmo para receber a sentença de morte e morte de cruz. Então quem não conhecia Jesus olhava para ele e via ele como um bandido, como um malfeitor, porque se está morrendo na cruz, boa gente não pode ser. Era esse o pensamento de muitos. Então tinha gente que ia acompanhando, mas indiferente. Ele caiu, a cruz caiu por cima, ele está com dor, ele está sangrando, tem um rastro de sangue no caminho. O problema é dele. Eu não tenho nada com isso. Eu só estou aqui assistindo. Mas havia um terceiro grupo de pessoas. E dentro desse terceiro grupo de pessoas, eu quero destacar uma pessoa que o Evangelho nos diz quem é. Um homem chamado Simão Cireneu. E eu quero mostrar para você quem foi Simão Cireneu. Abra comigo, por favor, a palavra de Deus agora no Evangelho relatado por Marcos. Marcos capítulo 15. Quem foi esse homem chamado Simão Cireneu? E por que ele estava lá? Enquanto você procura aí, deixa eu te explicar por que Simão Cireneu estava lá. Ele estava lá pelo mesmo motivo que todos os outros. Ele queria participar do sacrifício anual da Páscoa. Ele provavelmente estava vestido de branco e saiu de casa com a expectativa de receber uma gota do sangue do Cordeiro na hora que o sacerdote fizesse o sacrifício. Quem foi esse homem? A única coisa que a gente sabe sobre Simão Cireneu está aqui no capítulo 15 de Marcos, versículo 21. Me acompanhe, por favor. E constrangeram um certo Simão Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Esse homem chamado Simão
Cireneu. Eu quero que você escreva do lado de Cireneu a palavra Cirene. Cirene era o nome da cidade onde o Simão morava, por isso Simão Cireneu. Cirene era uma cidade que ficava a 1.300 quilômetros de Jerusalém. Hoje é um país chamado Líbia. E esse homem veio de lá da Cirene, de lá da Líbia, viajou 1.300 quilômetros, para quê? Para assistir o sacrifício anual do Cordeiro da Páscoa. Qual era a intenção dele? Receber uma gota do sangue do Cordeiro. Por isso ele está entrando em Jerusalém, vindo do campo, diz a palavra. Diz o Evangelho que esse homem era um pai de família, dá o nome até dos filhos dele. Ele não era uma pessoa má, ele estava ali para ver o sacrifício, repito. Só que quando ele encontrou com Jesus, que saía levando a cruz, ele fez o que todo mundo estava fazendo, ele foi seguindo aquela multidão. Quem está me entendendo aqui? E quando os soldados viram Jesus caindo, a cruz caindo por cima, ele sem força, um soldado olhou para o outro e falou: será que a gente não entendeu ainda? Esse homem não vai conseguir levar a cruz. Ele está muito fraco. Nós vamos ficar aqui a tarde inteira e ele vai dar um passo, 2, 3 e vai cair de novo. Alguém tem que levar a cruz. Aí um soldado olhava para o outro e dizia: eu não vou levar, de jeito nenhum. Eu não sou bandido, eu vou levar a cruz para o condenado? Jamais. Aí eu olhava para o outro e dizia: você vai? Eu não, de jeito nenhum. Então nós temos que arrumar alguém para levar. Aí eles olhavam para as pessoas, mas como eu te disse, 3 grupos de pessoas estavam lá. O primeiro grupo eram os que lamentavam, choravam, balançavam a cabeça, inconformados, indignados, mas ninguém teve a disposição de colocar a mão na cruz e ajudar a levar. O segundo grupo era aqueles que não estavam nem aí para Jesus. Jamais colocariam a mão na cruz e ajudariam a levar. Mas quando os soldados olharam para aquele homem chamado Simão Cireneu, o olhar de Simão, minha gente, era um olhar de compaixão, era um olhar de misericórdia. Simão era um homem forte, Simão era a pessoa perfeita. Os soldados olham para ele e dizem: você, o que eu fiz? Calma, você não fez nada, mas eu quero que você leve a cruz. E Simão disse para os soldados: não, eu não fiz nada, por que eu vou levar a cruz? Não, você não fez nada mesmo, você vai levar a cruz, porque esse homem não aguenta mais. Alguém precisa fazer isso, esse alguém é você. Aí o Simão meio que contrariado: mas eu não posso, eu preciso entrar em Jerusalém para o sacrifício. Escute, você vai levar a cruz e ponto final. Está escrito aqui que constrangeram, ou seja, obrigaram. Ele não teve saída. Quando Simão percebe que não vai ter outro jeito, que ele está sendo forçado a fazer aquilo, ele esquece agora de todas as outras preocupações, ele esquece os seus planos para aquela manhã de sexta-feira, e ele se abaixa até Jesus. E eu quero que você viaje comigo em pensamento agora lá na Via Dolorosa. Eu quero que você imagine Jesus caído no chão, com a cruz pesada sobre ele, sem nenhuma força para levantar. E aí o Simão Cireneu ajoelha do lado de Jesus, olha nos olhos dele e diz: escuta, eu estou aqui, e eu vou te ajudar. Eu vou caminhar do teu lado. Eu vou com você até lá no final da tua jornada. Se apoia em mim. Vamos nos levantar. E Jesus olha para Simão. Imagine o olhar de Jesus, o olhar de quem apanhou muito na cabeça. O olho de Jesus já não tem nem branco mais, é só aquela mancha de sangue no globo do olho. Mas Jesus olha para Simão com um olhar agradecido, e Jesus coloca o braço em cima do pescoço do Simão, se apoia nele. Simão era um homem forte, levanta Jesus, pega a cruz, coloca nas costas do outro lado,
E os dois vão seguindo desse jeito, Jesus apoiado em Simão de um lado, Simão apoiando a cruz do outro, e eles vão levando passo a passo, até chegar lá em cima, no Monte Calvário. Quem entendeu até aqui? Foi assim que Jesus chegou lá. Quando chega lá em cima no Monte Calvário, os soldados romanos expulsam o Simão Cirineu. Vai embora. Você já fez o que precisávamos. Aí o Simão Cirineu, ainda em choque, porque ele não esperava aquilo. Ele meio sem saber o que está acontecendo, senta ali e fica olhando. Eles deitarem Jesus e pregarem as suas mãos, pregarem os seus pés, pendurarem ele naquela cruz. E ele fica inconformado olhando aquela cena e pensando, o que está acontecendo aqui? Por que isso aconteceu comigo? Por que logo eu fui escolhido? Aí nessa hora ele lembra por que ele foi a Jerusalém. Ele foi a Jerusalém para o sacrifício da Páscoa. Mas qual era o horário do sacrifício da Páscoa? Em que horário o cordeiro seria sacrificado? 9 horas da manhã. Ele olha para o céu e vê o sol e entende que já é 9 horas da manhã, não dá mais tempo para ele chegar lá em Jerusalém, lá no templo, para participar do sacrifício. E tem outro detalhe, quem ia para o sacrifício ia vestido de branco, para receber uma gota do sangue do cordeiro, não é? Como é que você acha que estava a veste de Simão Cirineu nesse momento? Você consegue imaginar? Ele andou aquele caminho todo, abraçado com Jesus que estava ensanguentado, levando sobre as costas a cruz toda manchada de sangue. Como é que está a roupa de Simão Cirineu, banhada de sangue? Simão, inconformado, começa a dizer, eu sou muito azarado. Eu viajei 1.300 quilômetros para vir aqui. Esse sacrifício era anual, eu não podia ter perdido isso. Aí vem esse homem que eu nem sei quem é, me obrigam a levar a cruz para ele. Olha a minha roupa que era branca está toda manchada de sangue. Por que isso aconteceu comigo? Aí ele se sente inconformado. Quando chega um homem do lado dele, põe a mão no ombro dele e diz, meu amigo, eu quero te agradecer pelo que você fez hoje. E eu quero que você saiba que nunca mais você será esquecido por isso. Simão Cirineu olha para esse homem e diz, escuta, quem é você? Por que você está me dizendo essas coisas? Quem é aquele homem? Quem é aquele homem que eu ajudei a levar a cruz? Aquele homem olha para Simão Cirineu e diz, sabe quem eu sou? Eu sou João. Eu sou discípulo daquele homem ali. Sabe quem é aquele homem? Sabe quem é aquele homem que você ajudou a levar a cruz? Sabe quem é o dono desse sangue, cujas vestes você veste agora, manchadas? Sabe quem é? Aquele homem não é um homem comum. Aquele homem que está sendo sacrificado, aquele homem que você ajudou a levar a cruz, é Yeshua ben Davi, é Jesus, o filho de Davi. Aquele homem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Simão, você é um privilegiado. Você viajou até aqui querendo uma gota de sangue do Cordeiro, não é? Você está recebendo agora a sua veste completamente banhada pelo sangue do Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, filho de Davi. Oh glória! E aí que Simão Cirineu foi entender. Então quer dizer que eu ajudei o Filho de Deus, eu ajudei o Cordeiro de Deus, o Messias? E disseram sim. E essa história nunca mais será esquecida. Onde for contada a história dele, você será lembrado. E eu estou aqui agora, te contando exatamente essa história e falando desse homem que ajudou Jesus na via dolorosa. Eu quero que você raciocine um pouco. Tudo o que aconteceu na última noite e no último dia de vida de Jesus, aconteceu com a permissão de Deus. Quem acredita nisso? Então você concorda comigo que
Simão Cirineu entrar nesta cena foi com a permissão de Deus? Quem acha que sim? Foi, claro. Agora, por que Deus permitiu que Jesus precisasse de ajuda naquele momento? Alguma coisa Deus quer nos ensinar. E eu vou lhe dizer três coisas, e quero que você anote isso e nunca mais esqueça. 3 coisas que eu aprendo com Jesus passando pela via dolorosa. A primeira coisa é que todo mundo, por melhor que seja, precisa levar a cruz. A cruz naquela época era só para os maus, era só para os bandidos, era só para os piores. Mas aí eu te pergunto, Simão Cirineu por acaso era bandido? Simão Cirineu por acaso era uma pessoa má? Quem era Simão Cirineu? Um pai de família, um homem trabalhador, um homem de bem, mas com a permissão de Deus, um homem de bem, honesto, decente, trabalhador, está tendo que levar a cruz. O que Deus está mostrando, minha gente? Deus está mostrando que a cruz é para mim também, a cruz é para você também. E não me venha com essa de dizer, pastor, eu sou uma pessoa boa, eu nunca fiz o mal para ninguém, eu nunca matei, eu nunca roubei. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você também precisa levar a cruz. Todos nós merecemos colocar a cruz nas costas e levar. Simão Cirineu ali está representando a humanidade inteira. Todos nós somos pecadores aos olhos de Deus. Até uma pessoa decente e honesta como ele. Sabe qual é a segunda coisa que eu aprendo nessa cena da via dolorosa? Eu aprendo que quem quer seguir Jesus tem que levar a cruz. Repita isso, por favor. Diga comigo, quem quer seguir Jesus... Está fraco, melhor isso. Quem quer seguir Jesus tem que levar a cruz. Você quer seguir Jesus? Quem quer seguir Jesus? Existe uma cruz para você levar. Existe uma cruz para você carregar. Se alguém pregou para você um evangelho de facilidades, vem seguir Jesus, porque a vida com Jesus é o maior barato. Vem seguir Jesus, que é só mar de rosas, é só bênção, tem provisão, tem milagre, mas também tem cruz para carregar. E se você não quer carregar cruz, desculpa, não vai dar para seguir Jesus então. Você quer ver o próprio Jesus falando isso? Abre comigo aí, Marcos capítulo 8. Jesus não enganou ninguém não. Jesus não ficou prometendo, olha, vem me seguir que vocês vão ver como a vida é boa comigo. Jesus deixou claro que tem uma cruz para levar. Marcos 8:34. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é a cruz? É o fardo, é as lutas, são as tentações, são as batalhas, são as dificuldades. Tudo isso aí é a cruz que você precisa levar. Talvez você diga, pastor, é que a minha cruz está pesada demais. A cruz de Jesus também estava. Mas eu quero te dizer a terceira coisa para a gente caminhar para o final dessa mensagem. A terceira coisa que eu aprendo ali na via dolorosa é que até Jesus precisou de ajuda no caminho da vida. Jesus é Deus, e sendo Ele Deus, tendo todo o poder, se Ele fosse usar o seu poder divino, Ele levantaria aquela cruz só com um dedo, assim ou não? Mas ali Ele não estava usando o poder divino, ali Ele estava como uma pessoa humana, que está fraca, cansada, doente, machucado. Ele não tem forças para levar a cruz. Então quando o Simão Cirineu chega do lado dele e diz, eu estou aqui para te ajudar. Jesus olha para ele e diz, que bom que você está aqui para me ajudar. Eu estava mesmo precisando de ajuda. Vai chegar um momento na sua vida que você vai precisar de ajuda.
Houve momentos na minha vida que eu precisei de ajuda. Haverão momentos na minha vida que eu vou precisar de ajuda. Talvez você nesse exato momento está precisando de ajuda, mas eu tenho uma boa notícia de Deus para te dar, quem quer ouvir. Hoje Deus está mandando uma ajuda do céu para a tua vida. Existe alguém que vai estar com você no momento mais difícil. Quando você estiver caído, quando você estiver sem força, quando você não conseguir mais dar nenhum só passo, vai chegar alguém do teu lado, e sabe quem é? Não é Simão Cirineu, não, é o Espírito Santo de Deus. Ele vai chegar do teu lado e ele vai te dizer: eu estou aqui para te levantar. Eu sei que você está caído, eu sei que você está sem força, eu sei que você está doente, está fraco, está desanimado, mas eu vou te levantar, e eu não vou te largar pelo meio do caminho, eu vou contigo até o final desta jornada. Vamos aplaudir o Deus Todo-Poderoso. É o Espírito Santo de Deus, aquele que anda conosco. Toda a igreja de pé, por favor. Toda a igreja fica de pé. A cena de Jesus na Via Dolorosa realmente é uma cena muito comovente. Mas eu preciso que você agora assuma uma posição diante de Deus. Toda a igreja feche os olhos, por favor. Quem você vai ser nessa cena da Via Dolorosa? Você vai ser aquela pessoa que fica chorando e dizendo: coitadinho de Jesus, sofreu tanto, e não vai fazer mais nada, é? Vai ficar só assistindo o filme A Paixão de Cristo, comendo pipoca e chorando, como se fosse um filme comum? Escute, não se trata de um filme, não se trata de uma história que te contaram. Se trata da maior declaração de amor já feita no universo. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele foi para a cruz, levou aquela cruz pesada nas costas. E por que ele fez isso? Para te salvar, para te dar a vida eterna. Eu quero falar com você que está aqui nesta noite e ainda não recebeu a Cristo como teu único Senhor, como teu único Salvador. Você quer entregar a vida para Jesus agora? Olha que noite maravilhosa que Ele preparou para te salvar. Olha que noite maravilhosa que Ele escolheu para escrever o teu nome no livro da vida. Só o que você precisa fazer agora é levantar a sua mão e dizer: eu quero. Porque a parte difícil, essa aí Jesus já fez na cruz. Para você só restou a parte fácil: receber esse sacrifício e sair daqui com a certeza da salvação. Tem alguém esta noite que quer entregar a vida para Jesus, que quer receber a Cristo como seu único Senhor, como seu único Salvador? Levante agora a sua mão bem alto junto com a minha, que eu vou orar por você. Não tenha medo não. O Senhor Jesus está te chamando. Ele quer escrever uma nova história na sua vida. Não importa quem você é ou quando você chegou aqui. Talvez se você está aqui pela primeira vez ou outras vezes, não importa. O Pai está te olhando agora e Ele está pensando: quem você vai ser? Você vai ser aquele que lamenta, mas não entende que a cruz é por você? Você vai ser aquele que não está nem aí, que está indiferente? Ou você vai assumir essa cruz e dizer: foi por mim que Ele morreu, foi por mim que Ele sofreu? Vou repetir esse apelo. Há alguém aqui esta noite que quer entregar a vida para Jesus, recebê-lo como único Senhor, como único Salvador? Levante agora a sua mão bem alto junto com a minha. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, sabe? Mas eu me afastei, eu saí da casa do Pai, eu saí da presença de Deus. Pastor, eu quero voltar para Jesus. Eu quero me reconciliar com Jesus. O filho pródigo, filha pródiga, o Pai continua te amando com o mesmo amor de sempre. Mesmo que você tenha errado, caído, Ele continua te amando. Tem alguém aqui que está afastado e quer voltar?
Ô glória, você que levantou a mão, sai do seu lugar, vem para cá. Vem, vem, filho pródigo, vem, o Pai te ama. O Pai te ama e vai ter festa no céu por tua causa. Vamos fazer festa aqui também, igreja. Vamos aplaudir e glorificar por cada vida que está chegando. Isso, vem cá, chega aqui perto do altar. Eu quero falar com você que está assistindo e diz assim: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero voltar para Jesus. O Pai tem um plano na tua vida também. Não importa onde você está agora. Você quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Aí onde você está, se você puder dobrar os joelhos, como eu vou fazer aqui no altar da sede da Paz e Vida em São Luís do Maranhão. Aí onde você está, faça a mesma coisa. Pastor, não dá para me ajoelhar. Você pode pelo menos repetir essas palavras? Faça isso agora. Vocês podem ajoelhar comigo? Por favor. Você que ficou aí no teu lugar, estenda a mão na direção do altar e ore por essas pessoas. Põe a mão assim sobre o teu coração. Ore comigo, diga assim: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e reconheço que eu não posso viver nem mais um minuto longe da tua presença. Me perdoa, Senhor, por todos os meus erros, por todos os meus pecados. Escreva novamente o meu nome no livro da vida, de onde nunca mais ele sairá. Deixa que eu vou orar por você e por quem está à distância nos assistindo. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai. Meu Pai querido, meu Deus amado, quando o Senhor foi na via dolorosa levando aquela cruz tão pesada, o Senhor estava pensando em mim e em cada uma dessas pessoas que estão aqui de joelhos, neste que está em casa ou em qualquer lugar assistindo, ouvindo esta mensagem, onde quer que tenha alguém se prostrando, se humilhando, reconhecendo o Senhor como o único Salvador, perdoa os pecados dessa pessoa agora. Escreve esses nomes no livro da vida e ajuda esta pessoa, Espírito Santo. Assim como Simão Cirineu apareceu e ajudou Jesus na via dolorosa, que o teu Espírito Santo agora venha e caminhe do lado desta pessoa e ajude a chegar ao fim desta jornada, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.